Olá, pessoal! Hoje estamos aqui para termos a nossa aula de forma remota e eu espero que vocês estejam bem empolgados, tá? Porque vai ser uma aula bem legal. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Raíssa e eu vou ser a professora de ciências de vocês esse ano. E hoje a gente vai ter uma aula para o quarto ano, mas é uma aula muito importante, porque ela é uma aula que fala de um tema muito legal, que é a arqueologia e a paleontologia. Vamos lá. Primeiramente, a gente precisa saber quais são as características gerais dos seres vivos, porque tanto a arqueologia quanto a paleontologia e todas as ciências, elas estudam os seres vivos. E a gente precisa saber quais são as características gerais daquilo que a gente está estudando, certo? Então, para a gente começar, a gente precisa definir o que é a vida. E esse é um termo muito desafiador, que pode variar bastante. Mas os cientistas tentam agrupar pelo menos nesses grupinhos que vocês estão vendo aí. Então vamos lá, pessoal. Vamos pensar assim. Deixa eu pegar uma caneta aqui para a gente ir bem devagar. Ó, quando eu falo de composição complexa, do que eu estou falando? Eu estou falando de substâncias. O nosso corpo e o corpo dos animais e até mesmo o corpo das plantas, eles são compostos de substâncias que são complexas. E essas substâncias, elas podem variar, elas podem ser carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, que são aqueles elementos que estão na nossa tabela periódica, são os elementos que compõem as substâncias que existem no mundo, tá? Então, quando a gente está falando de seres vivos, a gente está falando dessa composição que também é complexa. Bom, vou deixar isso aqui por último. A irritabilidade, pessoal, ela significa o quê? Significa que se eu ficar muito irritada e nervosa e querer bater em todo mundo, eu vou ser incrível? Não. A irritabilidade é a percepção do meio ambiente. Tem alguma coisa me incomodando? Tá frio, tá calor, tem barulho, tá chovendo, não tá? Dessa forma, eu posso reagir a mudanças e a estímulos que vêm do ambiente. Então, a irritabilidade é justamente isso. O metabolismo do ser vivo, ele é muito complexo. E isso significa, então, que quando ele se alimenta, ele absorve e também ele faz a digestão de substâncias. Então, essa é uma característica dos seres vivos. A reprodução, pessoal, também é uma característica dos seres vivos, mas ela não é assim obrigatória. Então, por exemplo, eu tenho lá um gato. E o meu gato, ele é castrado, ele não vai ter filhotes. Isso quer dizer que ele não é mais um ser vivo? Não. Só quer dizer que ele não tem a possibilidade de ter um bebê, mas ele tinha a capacidade de ter um bebê. Então, pessoal, não necessariamente precisa, o ser vivo tem que ter, precisa ter um bebê, mas ele tem que ter a capacidade de transmitir suas características aos seus descendentes. Se ele tem a capacidade de fazer isso, já é considerado um ser vivo. Tudo bem? O ciclo vital, ele é o seguinte: todo ser vivo nasce, cresce, pode ou não reproduzir, e um dia ele vai morrer. Então, ele tem um ciclo. Esse é o ciclo de vida dos seres vivos. Então, se aquilo que você está pensando tem um ciclo de vida, então ele é um ser vivo. Uma rocha tem ciclo de vida? Não. A água, o vento, um negócio de plástico? Não. Então, não é um ser vivo. Agora, o gato, o cachorro, o pássaro, a cobra, o javali, a borboleta, eles têm ciclos de vida. E aí a gente tem que pensar nas organizações complexas. Os seres vivos, eles têm organização que ela é complexa porque ela tem uma composição complexa. Então, nós precisamos de algumas coisas para viver na Terra. Nós precisamos respirar o oxigênio, transformar alguns elementos que a gente come em benefícios. Tudo isso é muito complexo e esse metabolismo, ele é realizado através dessa organização complexa das substâncias que nós temos no nosso corpo, tudo bem? E essa organização complexa, ela está diretamente relacionada com a presença de células, que são as menores partes que vão compor aí o nosso corpo.
tá? Então, as células em todo o organismo, elas vão ser responsáveis por fazer diversas atividades. Por exemplo, fazer a síntese de proteínas que vão comandar aí o nosso corpo, vão formar os nossos músculos, entre outros benefícios e atividades que as células fazem para a gente. De graça, viu? Então, o que acontece? Sobra aqui, por último, o mais importante, que é a evolução. Todos os seres vivos, pessoal, estão em constante e interrupta evolução. A evolução, pessoal, elas são as modificações do nosso corpo que a natureza ela vai selecionar. Então, a gente tem que pensar assim: se eu for muito na academia e ficar fortona, eu vou passar isso para os meus filhos, essa forteza toda? Não, porque não é uma característica que a natureza selecionou. Não é uma característica que faz com que eu seja mais adaptada. Não é uma característica relevante. É só uma característica estética ou talvez de saúde. Mas a evolução, ela não funciona com o que eu quero. Ela funciona com o que a natureza seleciona. Então, a natureza vai fazer com que, ela vai fazer uma pressão, vai fazer com que os seres tenham que evoluir a partir de algumas modificações. E essas modificações vão sendo selecionadas no quadro geral de modificações. Então, imagina assim: você recebe na sua casa uma caixinha. Uma caixinha. Quando você abre essa caixinha, tem um monte de coisa lá dentro. Nossa, tem um monte de coisa. Essa caixinha é a natureza. E o que está dentro dela são as várias características do seu corpo. O que for útil, você vai tirar e vai utilizar, e isso vai ser passado para os seus descendentes. O que não for útil vai ser descartado. Então, a evolução ela atua mais ou menos dessa forma. Ela atua quando os seres vivos eles passam as suas características para frente, e essas características elas são aquelas que foram selecionadas pela natureza, pelas pressões ambientais. Bom, mas vocês estão falando aqui de evolução, de escolha da natureza, mas e as extinções? Como é que elas funcionam? Vamos lá. Existem 6 extinções famosas aí, vou até pintar isso daqui, 6 extinções famosas que nós precisamos estudar. Vamos lá. Nesse período aqui, que tem esse nome difícil, o Ordoviciano, Siluriano, né, o nome composto, ele aconteceu há 440 milhões de anos atrás. Reparem, 440, 360, 252, viu? Está diminuindo para chegar no tempo de hoje, né? Aqui no nosso período, aqui no período quaternário, tá bom? Então, durante esse período, nós tivemos uma extinção de 60 a 70% das espécies, e essa extinção foi causada por uma atividade vulcânica intensa, por uma glaciação e pela queda do nível do mar. Primeira extinção, os animais desapareceram. Porém, aquele nicho, aquele lugar onde aquelas espécies existiam, ela ficou vazia, né? E outras espécies acabaram aparecendo e se evoluindo para, né, ocupar aquele nicho que estava disponível. Então, esse nicho foi ocupado ali, no período devoniano, por vários seres e 70% deles foram extintos. E adivinha só? Não sabemos exatamente por quê, mas acreditamos que foram mudanças climáticas intensas e a falta de oxigênio nos oceanos. Então, pessoal, os cientistas e as cientistas, eles acreditam no seguinte, que essa grande mudança climática pode ter sido a força motriz, né, para essa extinção, mas também pode ter sido o impacto de um asteroide. Eita, impacto de asteroide? Eu já vi isso antes. Vamos lá. Então, assim, no Permiano-Triássico, que foi outro período, nós tivemos uma extinção gigantesca de quase 96% de toda a vida no planeta. E as causas foram impacto de asteroide, olha só o asteroide voltando aí, olha só o asteroide novamente. Um efeito estufa acelerado pela liberação de metano no fundo do mar e a falta de oxigênio nos oceanos. Então, asteroide, vulcão e falta de oxigênio são 3 causas de várias extinções. Interessante. Aí, eu vou seguir aqui. No período que eu tenho certeza que vocês conhecem, que é o Triássico Jurássico. Jurássico, tipo Jurassic Park? É, tipo Jurassic Park. Então, é o período dos dinossauros. Na época dos dinossauros, os dinossauros, vocês sabem, foram extintos, certo?
eles foram extintos há 200 milhões de anos atrás. E a causa não é muito bem conhecida. Nós acreditamos em uma mudança climática gradual e o impacto de um asteroide também, o aquecimento e subsequente resfriamento global e também vulcão. Quer dizer, esse período teve de tudo. Teve vulcão, mudança de oxigênio, calor, frio, e aí um asteroide, uma loucura. E aí, pessoal, a Terra estava tendo esses vários problemas. Ela estava se formando. Por isso que a gente vê tanta atividade vulcânica. Porque a Terra ainda estava se formando, ela estava se ajeitando, ela estava chegando num estado assim interessante. Isso levou muitos milhões de anos. A Terra é velha. Então, o que aconteceu, pessoal? A Terra demorou muito para se ajustar. E enquanto ela estava se ajustando, as extinções foram acontecendo. Aí, olha só, olha aqui no período Cretáceo, que é o período dos dinossauros. O que a gente consegue observar? Que o período Jurássico tinha alguns dinossauros e eles sobreviveram. Então, de 70% a 75% desapareceram e esses outros 30% ou 25% sobreviveram e continuaram ali se reproduzindo e vivendo no período Cretáceo, há 66 milhões de anos atrás, aproximadamente. Então, não tinha mais tanto o efeito dos vulcões, mas o impacto do asteroide pode ter aí ocasionado a morte desses seres, 75% das espécies de dinossauros que existiam. Então, sabe aqueles dinossauros incríveis que tem no Jurassic Park? Bom, a maioria deles são dinossauros do Cretáceo, dessa época evolutiva da nossa história geológica. Então, pessoal, eles desapareceram, eles morreram por causa do impacto do asteroide. Vamos devagar aqui rapidinho. Nós devagar e rapidinho ao mesmo tempo. Olha, no começo a gente tem uma atividade vulcânica intensa. Depois eu tenho vulcão de novo e mudança climática e impacto de asteroide. Porque lembra, a Terra está se formando, a atmosfera está se formando, está tudo muito meia boca. Depois o asteroide cai de novo, tem um efeito estufa acelerado. Depois você tem um período jurássico, que cai asteroide de novo, aquecimento, viu? Parece até o mesmo filme, só que com personagens diferentes. Quando chega no Cretáceo, você tem o impacto do asteroide. Então, você tem uma grande quantidade de fumaça e poeira, os dinossauros acabam sofrendo com isso e eles desaparecem da face da Terra, deixando um nicho, um espaço muito grande para que outros seres começassem a aparecer, os mamíferos. E aí a gente tem agora a nova era, a nova fase, que é a fase, o período quaternário, que é o período que os humanos estão causando a sexta extinção. E aí vocês podem ficar chocados e falar assim: como assim? A vida morreu por causa de um vulcão, depois mudanças climáticas, depois impacto, depois mudança climática de novo, depois impacto de asteroide. Como é que os humanos estão destruindo a Terra e causando extinção? Bom, nós, seres humanos, estamos devastando florestas, liberando o carbono que estava armazenado. Nós, seres humanos, estamos liberando gases tóxicos na atmosfera. Estamos gerando diversos problemas. Estamos aumentando cada vez mais o aquecimento global e o efeito estufa, que são efeitos muito preocupantes quando eles são exacerbados, porque o aquecimento global nada mais é do que o aquecimento do planeta. Isso é bom, legal, mas se ele for assim, um aquecimento global muito violento por causa de toda essa poluição, então ele não vai ser legal. Porque quem gosta de ficar suando a 50 graus? Ninguém. Nem os animais, nem a vida na Terra, porque ela estava se acostumando a viver com ali 30, 20, 10 graus. Então, o que acontece, pessoal? Os seres humanos estão fazendo com que o aquecimento global se torne prejudicial, o efeito estufa cada vez pior, e vários efeitos aí tóxicos e de devastação ambiental que os seres humanos estão fazendo. E isso está gerando uma extinção em massa de diversas espécies, sendo que a previsão desse rapazinho aqui, ó, Wilson, que é um cientista, no livro O Futuro da Vida, é de que até 2010, 50% das espécies terão sido extintas. Isso já é um processo que vem acontecendo e nós conseguimos observar de forma extremamente fácil. É só você prestar um pouquinho atenção no que está acontecendo ao seu redor. Por exemplo,
nós temos um vírus mortal aí, que é o Covid. Nós estamos aqui, ó, no ano de 2021, para você aí do futuro que está vendo a nossa videoaula. Nós estamos em 2021 e ainda estamos vivendo as consequências de uma devastação ambiental muito grande e o consumo de uma carne de um animal que está em risco de extinção, que é o pangolim, que é um tatuzinho. Então, pessoal, os seres humanos estão causando essa devastação ambiental e eles estão causando essa extinção de espécies em massa. Mas não existe só coisas ruins dos seres humanos. Nós somos uma espécie maravilhosa e que temos a capacidade de estudar e de aprender coisas muito incríveis. A arqueologia é um exemplo disso. Através da arqueologia, nós temos os estudos de diversos elementos do passado que contam a nossa história como seres humanos, e mostram como os seres humanos evoluíram até chegar nos dias de hoje, e como essa história é maravilhosa e é rica e é cheia de coisas maravilhosas e interessantes. Mas, tudo bem, é lindo, perfeito, mas aí nós temos a paleontologia. A paleontologia é ainda mais legal, porque ela não vai estudar somente os seres humanos, ela vai estudar os fósseis de seres que já existiram no nosso planeta, que já viveram aqui. E essa paleontologia é o nosso foco. Foco na paleontologia, já que ela é uma especialidade da biologia, que é parte das ciências. E ela que vai estudar a vida no passado da Terra e o seu desenvolvimento ao longo do tempo geológico. Não apenas do tempo biológico, mas do tempo geológico, do tempo da rocha, do tempo da Terra, essa rocha que a gente vive, a Terra. E ela também vai estudar os processos de integração da informação. Então, o que acontece? Você tem lá o seu fóssil. O seu fóssil está numa rocha. Se o seu fóssil está em uma rocha, você precisa estudar a rocha e depois o fóssil. E é por isso que é tão importante estudar a paleontologia, porque ela não vai estudar apenas a rocha, ela não vai estudar apenas os fósseis, ela vai estudar os dois juntos, na busca dos registros geológicos da Terra. Tudo bem? Mas o que é um fóssil? O fóssil, eles são os vestígios dos seres vivos que viveram na Terra, que andaram na Terra, que tiveram bebês na Terra. Eles são esses registros, esses vestígios. E não somente os vestígios precisam ser coisas físicas que eu posso pegar. Eles podem ser atividades que foram preservadas. Por exemplo, o caminhar, o percorrer de um rio, as marcas de uma cachoeira. Eles podem ser diversos elementos. E outros materiais podem preservar os fósseis, como, por exemplo, o âmbar, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Então, aqui, pessoal, nós temos um Velociraptor, esse cara aqui, e nós temos um Protoceratops, ou Ceratops, que é esse bonitão aqui. São dois dinossauros, são dois fósseis, que eles foram encontrados ali na Mongólia, em 1971. Nem era nascida nessa época. E aí, a gente se pergunta como esses caras aqui foram deixados nessa forma, como eles viraram fósseis. Bom, ao morrer, o corpo desses dinossauros, eles foram levados por um rio, eles caíram em algum lago, alguma coisa do tipo, e ficou lá no fundo. Só que a carne foi se decompondo, porque a carne é matéria orgânica, e matéria orgânica se decompõe com muita facilidade. Ela vai se decompondo. E aí, o que acontece? Aos poucos, o esqueleto que estava enterrado por na lama, ele foi absorvendo todos aqueles minerais que tem na água. E ele foi se mantendo conservado, porque no passado dos milhões de anos, a lama virou uma rocha, ela virou uma pedrona, ela virou como se fosse uma tumba e manteve esse esqueleto preservado. E o esqueleto preservado são os fósseis. Aí um dia, uma linda cientista, que não é só linda, porque a aparência não importa, mas uma cientista muito inteligente, porque meninas, vocês podem ser o que vocês quiserem, não se esqueçam disso. Essa cientista maravilhosa aí, que eu inventei aqui na nossa imagem, ela descobriu, observando o meio ambiente, olha como é importante perceber o ambiente. Ela percebeu assim, ó, imagina que você está olhando uma rocha, eu vou olhar para o nada, estou olhando uma rocha. A rocha, ela tem vários segmentos nela, assim, coisa mais linda. E aí eu reparo que talvez o nível do mar fosse mais alto naquela época.
e que tem umas marcas estranhas. Então, isso quer dizer o quê? Que ali pode ser que tenha um fóssil. Porque o vento e a chuva foram lavando a rocha e desgastando ela. Então, eu consigo ver assim, eu consigo perceber que talvez ele tenha um fóssil. Eu vou lá, faço a minha investigação e revelo algum fóssil, provando a existência dos dinossauros. Tudo bem? Mas, pessoal, ainda não acabou. O fóssil, ele vem do latim. Ele significa aquilo que foi tirado da terra, que foi escavado. E ele é um vestígio. Ele é uma pegada, é uma toca, é um esterco petrificado. Sim, é um fezes petrificado. Ou restos de seres vivos que viveram, que ficaram ali, de certa forma, naquela região. E eles foram preservados. Então, o fóssil é tudo aquilo que foi preservado. Geralmente, gente, o que a gente consegue preservar? Não é a matéria orgânica, mas são as conchas, os ossos, os dentes, as carapaças, madeira, partes duras que conseguem sobreviver à decomposição. Agora, olha só esse bad boy aqui, ó. Esse peixe que vocês estão vendo, eles têm os ossos, mas ele não vai ter carne. Não consigo preservar a matéria orgânica, mas eu tenho a impressão dele como se fosse uma marca ali no meu substrato, na minha rocha. Mas um inseto não tem osso, afinal de contas, ele é um invertebrado. Assim como as aranhas. As aranhas não são insetos, tá? Pelo amor de Deus. As aranhas são aracnídeos. Então, pessoal, as aranhas e os insetos, eles têm corpo mole. Então, ou eles vão fazer uma marca na pedra, na rocha, ou eles vão ficar armazenados ali em âmbar. E o âmbar, pessoal, é uma resina fóssil, que ela é muito utilizada para a manufatura, para a gente fazer objetos ornamentais. Ela não é um mineral e ela é considerada como se fosse uma gema de uma pedrinha preciosa, sim, coisa mais linda, amarelinha, e as pessoas usam. Só que essas resinas, elas estão em árvores e elas se transformam em âmbar, porque geralmente elas entram em contato com ar e aí elas acabam petrificando e ficam de uma consistência que dá para manejar. E essas árvores, elas viveram em regiões de clima temperado. Eu sei que vocês estão se perguntando, o que é isso? Nas zonas climáticas do planeta Terra, nós temos basicamente 3 zonas climáticas. A zona polar, muito frio. A zona temperada, não tão frio, mas frio ainda, tanto que está ali perto do Canadá e neva. E a zona tropical, que é aquela zona quente, onde a gente não tem neve, tem calor, olha os desertos aqui, deserto, olha aqui, ó. Aqui tá o cerrado, né, ó. Tá vendo o cerrado aqui? Aqui tá o desertão. Então a gente tá naquela linha ali tropical, que é a linha quente. É onde tem o âmbar, geralmente é nessa zona temperada do norte e na zona temperada do sul, onde a gente vai encontrar esse tipo de preservação, esse tipo de fóssil, que é o âmbar, que tem um inseto ou aracnídeo ou qualquer outro tipo de ser preservado. Mas só existe fóssil morto? Os fósseis, eles geralmente estão mortos, mas a gente tem uma coisa maravilhosa, que são as formas relíquias. Essa ginkgo biloba é essa planta maravilhosa aqui, que ela já existiu no passado, como vocês podem ver aí, de uma forma um pouco diferente, mas que acabou sendo preservada. A impressão dela foi preservada na rocha. E hoje nós temos ela que é menorzinha, mas a gente tem ela como remanescente. Então ela é uma forma relíquia. Pensa assim, ai, a minha mãe tem uma relíquia da família, um anel de 1000 anos atrás. É uma relíquia, é uma coisa antiga da sua família. Essa planta ela é muito antiga, então a gente considera ela como uma relíquia. Não quer dizer, pessoal, que ela tenha 1000 anos de idade. Quer dizer que ela existe dando frutos, dando sementes, passando o DNA para frente, para as próximas gerações, há muito tempo. Por isso que elas são formas relíquias, que ainda resistem ao passar do tempo, que ainda existem nessa atmosfera que é tão diferente da atmosfera dos primeiros momentos que a Terra surgiu. E isso, pessoal, é tudo que a gente tinha para falar na nossa aula de hoje. Recapitulando, nós falamos de âmbar, nós falamos de fósseis, nós falamos da importância do estudo da geologia e da paleontologia e da arqueologia
Eu preciso estudar para conhecer a minha história, para que eu não cometa, olha só, não cometa os mesmos erros. Olha aqui, olha. Se eu não cuido do meu planeta, o aquecimento, olha a liberação de metano, olha aqui as mudanças climáticas. Se eu não cuido do meu planeta, mudanças climáticas de forma extremamente descontrolada, extremamente agressivas, vão acabar destruindo toda a vida no planeta. E não se esqueçam, toda a vida significa nós também. Então, durmam com isso e até a próxima.